Bom dia, um feliz dia. Hoje, domingo, dia 21 de abril, vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje a lição vem falando, perseguidos, mas triunfantes. A lição pede para a gente ler Daniel 7, 23 a 25 e Apocalipse 12, versos 6 a 14. Então, a que período de tempo profético essas passagens se referem? Então, Daniel 7, ele vem falando sobre o sonho, sobre os 4 animais terríveis. E lá no verso 23 ele diz assim: então ele disse, o quarto animal seria um quarto reino na terra. Então ele está falando que o quarto animal é um quarto reino, o qual seria diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis. Então aqui ele fala que os 10 chifres que surgiram seriam 10 reis, que se levantariam daquele mesmo reino, ou seja, desse quarto reino aí, que é o quarto animal. E depois dele se levantará outro, seria aí a ponta pequena, né? O qual será diferente de todos os primeiros, e abaterá 3 reis, proferirá palavras aí contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar o tempo e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então ele fala dessa profecia lá em Daniel não, Apocalipse 12, no verso 6, que ele pede para a gente ler. Ele fala o seguinte para a gente: a mulher, porém, fugiu, a mulher é a igreja, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então aquele tempo que é falado em Daniel, com o tempo que é falado aqui em Apocalipse 12, é o mesmo período, tá? E lá no verso 14, ele diz o seguinte pra gente, ó: e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, e o seu lugar aí onde sustentar durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, ou seja, de Satanás. Então esse que ele fala aqui, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, né? Ele fala um tempo, tempos e metade de um tempo, também se refere à mesma profecia dos 1260 dias e 1260 anos. Se você pegar um tempo, está em um ano, 360 dias, e multiplicar por 3 e somar com mais 180, que ele fala metade, você vai chegar aos 1260 dias, que se refere aos 1260 anos proféticos, né? Então esse período aqui profético, nessas passagens, fala aí dos 1260 dias, ou seja, 1260 anos, que 1260 dias equivale a 1260 anos proféticos. E a gente vê no decorrer da lição em que período ele vai começar e que período ele vai terminar, não é isso? Então, assim, sempre que o povo permanece fiel, a Deus, Satanás se enfurece. É isso nós vemos aí na descrição de Daniel, em um tempo em que a igreja medieval faria guerra contra o povo de Deus e os oprimia, né? Nós vimos aí em Daniel 21, verso 25. João descreve a mesma coisa lá em Apocalipse 12, verso 14, né? Esse período como um tempo em que a igreja seria forçada a fugir para o deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, que nós vimos que se refere a essa profecia de 1260 dias e 1260 anos proféticos. Como vimos aí, a mulher, a igreja, né? Cada um de nós, porém fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado aí um lugar. Apocalipse 12, verso 6. Os fiéis foram sustentados nesse deserto, a palavra fortaleceu e sustentou à medida que o conflito alastrava nesse longo e sombrio período do domínio papal. Os fiéis encontraram aí um lugar preparado para eles durante esse tempo, não é isso? De maior provação, encontraram refúgio no amor e no cuidado de Deus, como é relatado no Salmo 46. Os fiéis encontraram aí esse lugar de refúgio, né? Sabendo que Deus estava cuidando deles, não é isso? Esses 1260 dias
em um tempo, metade de um tempo, como nós vimos relatado em Apocalipse e também em Daniel, ele se refere, como nós falamos, aos 1260 dias, 1260 anos proféticos. É isso? A gente sabe que a profecia bíblica é frequentemente escrita em símbolos e nas porções proféticas de Daniel e Apocalipse, um dia profético equivale a um ano literal. Você pode ver isso em Números 14, verso 34, Ezequiel 4, verso 6 também. Nós vimos também que os visôgodos, vândalos e os ostrogodos eram tribos que acreditavam nas doutrinas de forma diferente do ensino de Roma. Esses 1260 dias começaram quando a última dessas tribos bárbaras, os ostrogodos, foram expulsos de Roma em 538 d.C. Então essa profecia começou em 538 d.C., onde teve aí um período de escuridão espiritual e continuou até 1798, quando o general aí Napoleão Berthier removeu o Papa de Roma. Muitos foram martirizados nesse período porque obedeceram à Bíblia. Mas mesmo em meio à morte, triunfaram. Em Cristo eram livres da culpa e do domínio do pecado e vencedores. Então, por causa aí do sangue de Cristo, do Cordeiro, a vitória de Cristo na cruz era deles. A morte deles é um descanso até o retorno de Cristo. Então nós vimos aí no meio de tudo que estava acontecendo, o povo estava sendo perseguido. Nós vimos aí que o sistema papal, né, foi a ascensão do sistema papal, a supremacia dessa ponta pequena aí, de Roma papal, fez com que o povo fosse perseguido, não é isso? E esse mesmo poder fez com que mudasse o tempo, mudasse a lei, magoasse os santos do Altíssimo e perseguisse o povo de Deus. Bom, isso não vai ser diferente para nós quando Cristo já está voltando, não é isso? E Ele vai vir resgatar o seu povo. E haverá um tempo que você também, a todo tempo, você será testado a sua fé, se você realmente continua firme em Cristo Jesus. Aquele povo, mesmo mediante a morte que eles iam sofrer, eles não negaram Cristo. Eles morreram em prol da convicção que a palavra de Deus contém a verdade e que Cristo realmente é o nosso Criador e morreu por mim e por você. Então haverá um tempo em que nós, o povo de Deus, seremos perseguidos também quando Cristo voltar. E aí que você esteja preparado para esse grande dia, para que você não negue a Cristo Jesus, mas que você se mantenha firme, mesmo que você tenha que morrer por essa causa. Que Deus te abençoe, que Deus te prepare a cada dia para esse grande dia, né? Se por ocasião da sua volta você estiver vivo e você for perseguido por Cristo, porque acredita em Cristo, porque tem a fé em Cristo, que você esteja preparado para não negar Cristo. É isso? Deus te abençoe e te dê um domingo abençoado para você e para sua família. Meu desejo, minha oração. Amém.